Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier com o Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje é a 126, na rota do Evangelho. Recebei-nos em vossos corações. Paulo. É razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza, de modo a transmiti-las a outrem com autenticidade precisa, exatidão histórica, citação escorreita, lógica natural, linguagem limpa, comentários edificantes, ilustrações elevadas. Atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista a informação segura, a triagem gramatical, a imparcialidade do exame e a conceituação digna, a fim de que impropriedades e sofismas não venham turvar a fonte viva e pura da verdade que se derrama originariamente no Cristo para esclarecimento da humanidade. Ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos, diligenciando amparar-nos à renovação interior para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços da educação evangélica, é importante refletirmos no apontamento feliz do apóstolo Paulo: recebei-nos em vossos corações. Então aqui ele está falando que é essencial a gente estudar o Evangelho para a gente não deturbar, não dar a mensagem, não repassar a mensagem de Jesus de forma errada, né? Vai existir vários tipos de entendimento, interpretação, tanto que a Bíblia não foi feita por Jesus, né? Ela é feita por homens que tiveram acesso ao Mestre. Mas Jesus mesmo não escreveu nada, ele exemplificou, ele falava e exemplificava, né? Então, o que tem na Bíblia, o que tem nos evangelhos, nada mais é do que interpretação de pessoas que escrevem. E a gente, quando vai ler, interpreta da nossa maneira e repassa da nossa maneira. Então, o que ele pede aqui é que a gente procure ser o mais fiel possível ao que Jesus fazia, né? E a gente só sabe se é verdade ou não o que está nos evangelhos e na Bíblia por conta de que é um código moral, de conduta, de ética, né, de princípios, de valores que não caem. Aquilo que não cai é verdade, né? Porque a mentira com o tempo ela cai, ela é substituída, ela é transformada, né? E as coisas que a gente lê na Bíblia são milenares e elas não, pode passar o tempo que for, elas não caem, porque são verdade. Jesus disse, né, anda com a verdade e ela te liberta. Então, se fosse mentira, ela ia aprisionar a gente. E a verdade que está ali, escrita pelos homens, intuída pelos espíritos superiores e exemplificada, vivida pelo Cristo, são palavras, são conceitos, são ensinamentos que nos ajudam a transpor os tempos de forma equilibrada, sabendo passar pelas as adversidades. Elas nos dão força, elas nos dão motivação, elas mostram pra gente onde é que estão os nossos erros, elas cutucam a gente para que a gente saia do comodismo. São palavras fortes, firmes, só que dependendo da religião ou dependendo da pessoa que está naquela religião, ela vai utilizar os ensinamentos ao seu favor, puxando a sua sardinha. E quem vai frequentar aquela religião ou conversar com aquela pessoa, né, vai ter a ideia de que aquela religião ou aquela pessoa é a dona da verdade. E a dona da verdade não existe, né? Se vocês forem ver, todas as religiões, elas querem o quê? A transformação moral do indivíduo. Só que tem religião que, através dessa transformação moral, utiliza essas palavras para se beneficiar financeiramente. Tem umas que é caixa. Você mal chega naquela religião, você já tem que pagar prestações dela, né? Nada contra quem faz de coração. Só que a gente tem que ter o bom senso de que as piadinhas que estão por aí é para alertar a gente, né? Como é que pode, às vezes, o fiel anda a pé, pega ônibus e às vezes
O cara que é dirigente lá do trabalho dessa religião, ele anda com o carro do ano. E aí? Da onde que ele tira aquilo? Do trabalho dele mesmo? Né? Ele é peão de obra. E aí? Da onde está saindo esse dinheiro? Né? Eu tive um relacionamento onde a pessoa falou que eles tinham que estar sempre, né, dando dinheiro lá para a igreja e tal. E eu não conhecia aquela igreja. Aí eu fui na Google, que hoje tudo tem na internet, eu entrei na Google e pesquisei sobre a igreja que ele frequentava. Ele não tinha acesso àqueles pastores, os top dos top, né? Não, ele não tinha acesso, ele tinha acesso ao pastor local, da onde ele morava. Só que as igrejas abastecem os top dos top, né? E aí eu fui fazer a pesquisa e vi que esse casal, que era responsável pela igreja, tinha sido pego nos Estados Unidos com um monte de dinheiro guardado em mala, sem declarar imposto corretamente e tal. Ou seja, eles estavam envolvidos com uma questão aí de tráfico e tudo mais. Então, assim, quando eu cheguei nele e falei, olha, você está dando dinheiro para quem não precisa? Ele, né, não, é meu coração, eu estou fazendo isso porque eu acho que Deus vai se agradar com isso. Eu falei, Deus vai se agradar com você pegar esse valor que você dá na igreja e dar uma cesta básica, e dar condições de uma criança estudar melhor, né, dar um brinquedo para uma criança que não tem brinquedo, dar uma roupa para uma criança que não tem roupa, ir num abrigo, conhecer a situação de um abrigo ou de uma ONG, colaborar com o trabalho deles. Aí eu acho que Deus realmente vai se agradar com você, né? Tem ONGs hoje aí espalhadas de tudo que é tipo, até de bichinho, né? De cães. Vai fazer o bem, mas para quem realmente precisa. Agora, dar dinheiro para quem já tem, e inclusive tá esfregando na cara de vocês de que tá tendo uma corrupção, tá tendo uma coisa errada por trás do nome daquela igreja. Não estou dizendo que a igreja é ruim, estou falando que quem está por trás daquela igreja estava agindo de forma incorreta, usando o evangelho a seu benefício próprio. E os fiéis acabam, por amor a Deus, amor a Cristo, querer servir de coração. Eu conheço muitos que querem servir realmente de coração, só que para a pessoa errada, está servindo a pessoa, não está servindo a Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque há distorções do evangelho. E essas distorções, às vezes, você tem que ver quem é que está falando, por que essa pessoa está falando isso, qual a intenção daquela pessoa, né? Em centro espírita, eu já deixei de frequentar, não vou falar para vocês, a religião é que é maravilhosa, não, é quem está à frente daquela religião. Eu já estive em centro espírita que eu tive que parar de frequentar, e eu era ratinha de centro espírita naquela época. Toda aula vaga que eu tinha, eu corria para dentro da casa espírita, porque eu estava vivendo um momento muito tumultuado, então na minha casa não valia muito a pena ficar, eu vivia num cortiço. As horas vagas que eu tinha de aula vaga, eu saía da escola e ia para o centro espírita, e trabalhava dentro da casa espírita. Então, desde faxina, separar roupas de doação, a água fluidificada, a água que ia lá para o palestrante, banheiro, tudo que tinha para fazer na casa espírita eu fazia. Então, todos os momentos livres que eu tinha, eu ia para a casa espírita. Aí teve uma vez, vamos fazer um bingo, não, como é que é? Aquele negócio de cartela, eu esqueci o nome agora, gente, eu tô ficando ruim da memória. Não é bingo, é um negócio que você fica marcando, rifa, lembrei. Aí vamos fazer uma rifa de um órgão. Aí tá, vamos fazer essa rifa de um órgão. Foi doado um órgão para o centro e a gente ia fazer uma rifa desse órgão. Foi feita a primeira vez, o dinheiro entrou. Aí a pessoa que ganhou a rifa falou, não, pode doar de novo. O dinheiro que vocês vão ganhar, vocês abastecem o centro. Aí o dirigente da época, ele falou assim, olha, eu vou fazer aqui umas 3 salas. Eu consegui um pediatra, consegui um clínico geral e um ginecologista. Então, eu vou abrir 3 salas aqui para atendimento gratuito. Então, precisava comprar as divisórias, né? Comprar a maca. Tá bom, a mesinha. Então, vamos juntar dinheiro com essas rifas para fazer essas salinhas aí. Joia? Eu entrei de cabeça. Professora, coisa mais fácil que tem, você preencher uma rifa. Chegava na escola, com a molecada que era de maior, né? Que era do noturno.
Chegava com as crianças que não eram tão crianças assim, né? Que eram já adolescentes, tudo falava, gente que já, molecada que já trabalhava, né? Vamos fazer uma rifa aqui para ajudar o centro? Vamos, professora. Então, no instantinho eu vendia aquelas rifas. Bem, entrou o órgão de novo. Ah, pode rifar novamente. Tá bom, vamos rifar novamente. Que bom, glória a Deus, né? Vai entrar mais dinheiro. Só que o dinheiro estava entrando e nada dessas salas acontecerem. Aí eu falei, peraí, mas eu estou responsável por essas rifas, grande parte eu estou conseguindo vender, é meu nome que está no meio, eu estou usando, né, o meu nome para poder levantar esse dinheiro, para poder fazer as salas acontecerem, e o dinheiro está entrando e não estou vendo comprar nada, não estou vendo fazer nada. E aí? Aí eu fui fazer a prestação de conta, o cara, nossa, virou um bicho comigo. Ah, você está duvidando, né? Eu falei, não estou duvidando. É questão de prestação de contas. É assim, você tem que me prestar conta para eu prestar conta para as pessoas que estão me ajudando na compra das rifas. Quando que vai ficar pronto essas salas? Né? Quando que você vai começar a fazer essas salas? Porque o dinheiro está entrando, e aí? Para onde que ele está indo? Está guardando para quê? Já era para comprar material, pelo menos, né? Eu sei que naquela revolta toda eu vi que tinha coisa errada. Aí, numa das palestras dele, ele estava usando psicologia ao invés de usar espiritismo para poder trazer as pessoas na obrigação de fazer o bem, de servir, né, de ser pessoas melhores. Aí eu vi que ele estava misturando tudo, eu falei, quer saber? Chegou minha hora, né? Falei para ele, aqui eu não entro mais não. Enquanto você for dirigente, enquanto essa casa estiver desse jeito, aí eu não entro mais não. Desculpa, mas tá tudo errado. Eu não aceito essas coisas que você tá fazendo. Aí ficou uma situação chata para mim, parecia que eu é que era o problema, né? Aí passou um tempo, mudou, pegou a dirigência de novo, e o centro foi decaindo. Eu sei que esse centro acabou virando um centro espiritualista, deixou de ser espírita. O espiritualista é aquele que já começa com ritual, já começa a misturar um monte de coisa, né? Deixou de ser totalmente espírita para ser espiritualista e foi indo. Aí eu sei que todas as pessoas que estavam envolvidas, né, acabou acontecendo uma série de coisas ruins com essas pessoas, porque é da lei natural isso, se você usa da bondade alheia para você se beneficiar, o castigo vem, e não é castigo, né? É a colheita. A colheita vem e vem rápido. Então, todas essas pessoas que estavam envolvidas em coisas erradas, passaram por uma pindaíba danada, né? A chegar ao ponto que no outro centro que eu estava, eu cheguei a ajudar essas pessoas com tratamento. Né? A gente estava com um grupo de tratamento de desobsessão e essas pessoas tiveram que vir até nós para serem tratadas. E os obsessores eram terríveis, terríveis. Nossa, dava medo. Então, assim, se a casa espírita, eu estou contando para vocês coisas que eu vivi, acontece isso, imagina onde só rola dinheiro o tempo todo. Isso aí aconteceu uma vez, que eu tô no centro espírita desde os 16 anos. Eu só vi esse caso. Mas eu não estou falando para vocês que só existe esse caso, não. Eu já conversei com gente que é da federação, e falar para mim que lá dentro da federação tem pessoas extremamente desregradas, que utilizam a federação para poder, inclusive, obter corpo, sexo, né? As pessoas vão com boa vontade para poder se transformar, seguir, né, o evangelho, seguir a palavra. Aí chega lá, a pessoa que está trabalhando é ser humano, não é Deus. E essa pessoa sucumbe, acaba utilizando o nome da federação, o seu conhecimento em favor dele mesmo, para obter coisas que ele está desejando. Então a gente tem que estar esperto com as pessoas nesse sentido, porque pessoa falha. A religião é feita por pessoas, não é feito por Deus. A religião é para se religar a Deus, ou seja, você vai utilizar ela para você fortalecer a sua fé e continuar com Deus. Mas não que a religião vai fazer tudo por você. Jesus não disse, sem religião não há salvação. Ele falou, sem caridade. Se você não for bom, não tem como você evoluir. Né? Então, estudar faz parte. E praticar o que estuda, né, é a demonstração de fidelidade a Deus. Só que aquilo que você está estudando, dependendo da interpretação de quem está te auxiliando, ela é pendente àquela pessoa.
a ideia, a lógica, né, a intenção daquela pessoa. Portanto, toda vez que você for fazer um estudo, você tem que analisar muito a pessoa. Qual é a ideia que a pessoa tem, né? O que ela vai ganhar com isso? Quando eu iniciei esses estudos, gente, eu relutei muito. Sinceramente, eu relutei muito, né? Assim como quando eu estava na casa espírita fazendo os cursos e falaram assim, olha, já que você é professora, você tem, né, uma facilidade para falar, seria legal você desenvolver palestra, estudar para fazer palestra. Eu falava, ai, não, eu tenho medo danado de chegar lá em cima e falar uma besteira, e a pessoa que está me ouvindo, de repente ela não está num bom dia, ela já entende de uma outra maneira também, e Deus livre guarde, sabe? Às vezes a pessoa está faltando isso aqui, para ela se jogar numa ponte, você vai lá e coloca a mão no ombro dela, eu não esqueço disso nunca, que me falaram, né? A pessoa tá lá para se jogar da ponte, aí você vai colocar a mão no ombro dela só para falar, irmão, não faz isso. Na hora que você vai colocar a mão, era um empurrãozinho que ela precisava para cair lá embaixo da ponte, né? Então, uma palestra ou um estudo desses que a gente faz assim, é muito perigoso, porque eu interpreto da minha maneira. Não estou dizendo que a minha maneira é certa. Aí vem uma pessoa e pega a minha interpretação e interpreta da maneira dela. Sabe a brincadeira do telefone sem fio? Né? Você fala mar, lá para a primeira criança, aí ela mar, maré, maremando, mareando, e vai. Quando chega, o outro fala lá, desmatamento, sabe? Não tem nada a ver com a primeira palavra. Então, quando a gente se predispõe a fazer um estudo como esse, a pessoa que está acompanhando, né? Já aconteceu de uma moça falar no YouTube, né? Ai, Patrícia, eu gosto muito de te acompanhar, você me faz bem com as leituras, né? Aí eu coloquei lá, falei, as leituras você pode seguir. As opiniões da Patrícia são opiniões da Patrícia, não segue não, né? Porque dá um medo danado. A pessoa fala, não, eu tô fazendo isso porque a Patrícia falou. A Patrícia não falou nada, a Patrícia não sabe de nada, a Patrícia está estudando tanto quanto vocês. Então, e o meu estudo é limitado. É algo que até onde eu fui, né? Eu fiz faculdade, eu não fiz pós-graduação, não, eu fiz pós-graduação. Eu não fiz mestrado, não fiz doutorado, eu sou curta na interpretação, não fui muito longe, né? Fui professora de alfabetização, né? Eu dei aula de OSPB Educação Moral, logo em seguida eles acabaram com essas disciplinas, então eu não tenho muito conhecimento, eu tenho um conhecimento limitado. Então não dá para poder, eu vou seguir a Patrícia, o que ela fala. Não, o que eu falo são exemplos que aconteceram comigo, que às vezes dá um despertar na pessoa, falar, opa, peraí, isso aí pode acontecer comigo também. Mas não é que Patrícia pode ser seguida, não. Ontem mesmo na brincadeira, lá na hidroginástica, a professora viu que eu estava fazendo o exercício certo, ela pegou e falou para as outras meninas, olha, do jeito que a Patrícia está fazendo, segue a Patrícia. Eu falei, mas nem aqui vocês me sigam. Nem aqui, eu não quero ninguém me seguindo não, Deus me livre, se eu caio, cai todo mundo atrás, não. Eu sou passível de erros até não querer mais. Essa responsabilidade de fazer a leitura, eu peguei porque chegou o momento de eu querer ser útil de uma outra forma. Eu dei aula a vida toda. Eu vou ficar trancada dentro de casa, porque aposentado fica dentro de casa, não tem para onde ir, não tem, as pessoas são tudo casadas, os amigos são todos distantes. Então você vai ficar dentro de casa sem fazer nada? Eu falei, não, eu vou começar isso aqui com os meus amigos. Aí os meus amigos me orientaram a colocar no YouTube, porque os vídeos eram muito longos. Coloquei no YouTube na intenção de compactar os vídeos, né? Aí dali deu certo, 15, 30 pessoas assistem os vídeos diariamente. Então eu sei que aquelas 15, 30 pessoas são pessoas que estão aproveitando as lições, as leituras, mas eu só temo assim, que achem, né, que devem me ouvir, né? Não, ouça a leitura. A leitura cada um vai interpretar da sua maneira, mas eu coloco a minha interpretação, os meus comentários, talvez até para chamar um pouco mais de atenção a respeito da leitura, mas voltem na leitura, volta o vídeo lá, escuta a leitura. Quem puder, tenha o livro, acompanha junto com o livro. É uma forma da gente sozinho tentar aprender, às vezes não tem tempo para ir para um centro espírita, às vezes não tem, às vezes nem espírita a pessoa só tem a curiosidade, quer entender um pouco mais o que o espiritismo fala, mas o ideal é que cada um tenha o seu livro, que acompanhe as leituras e faça a leitura.
faça a sua interpretação, mas sempre pensando da seguinte forma: Jesus, né? Eu estou fazendo a leitura aqui, mas o meu maior exemplo é Jesus, né? O que ele faria diante disso aqui? Tá certo o que as pessoas falam que ele fez, né? Aquilo que a gente acredita que Jesus aceitaria é verdade. Aquilo que a gente acredita que Jesus não aceitaria, aí não é para nós. Eu sempre é para mim, para eu poder saber se eu devo ou não aceitar determinada situação, eu coloco Jesus na frente. Aí, opa, se Jesus estivesse aqui, ele faria, então eu posso fazer. Ah, mas se Jesus estivesse aqui, ele não ia fazer isso. Então eu não posso fazer. Jesus pode beber? Jesus beberia? Então eu não posso beber. Jesus ia sair na baderna da noite, ia ficar numa balada, ia ficar com música ao vivo, gritando no ouvido dele com um monte de gente em volta? Não. Então eu também não vou. Jesus ia sair com uma mulher hoje, outra amanhã, ia brincar com o sentimento das pessoas? Então eu também não vou, né? Jesus machucaria um animal? Jesus machucaria uma criança? Então eu não vou. Então eu penso em Jesus o tempo todo. Lógico, que a hora que eu não penso nele é a hora que eu caio. É a hora que eu faço besteira. Porque eu falo, nesse momento aqui sou eu tô brava, eu tô ignorante, eu sou assim, eu sou assado, né? Então a gente acaba que quando a gente não pensa em Jesus, a gente age pelo impulso, pelo lado, né, nervoso que a gente ainda tem, o lado selvagem que a gente ainda guarda, que nós estamos em evolução, mas não somos evoluídos. Então, quando a gente age de uma forma errada, pode ter certeza que naquele momento ali você nem lembrou de Jesus, mas nem. Então, na rota do evangelho aqui, segundo o texto, é você fazer as coisas de acordo com o que Jesus faria, né? E observar em volta quem realmente está na intenção de fazer por amor, porque Jesus era só amor e não com outra intenção de ganhar algo em troca, né? Isso serve para as pessoas, para as religiões, isso serve para o nosso trabalho, para as pessoas com quem a gente convive. A gente percebe a intenção do outro de acordo com o que ele vai mostrando para a gente. As pessoas mostram para a gente. A gente é que às vezes não quer ver, mas elas mostram as intenções, deixa claro, inclusive. É só você observar. E dependendo da intenção das pessoas, você não tem que seguir, você não tem que compartilhar, né? Aí é o momento de sair fora, fazer o quê? Como eu já falei outras vezes, as pessoas são rotativas. Algumas vão entrar, outras vão sair, às vezes a gente entra na vida delas, às vezes a gente sai da vida delas. E com isso a gente vai crescendo. Ninguém nasceu para ficar colado em ninguém a vida toda, né? E nem em algum lugar. Nem casa, nem religião, nem clube, nem esporte. Não é porque você nasceu São Paulino que você vai morrer São Paulino. Mas se ficar São Paulino a vida inteira, eu agradeço. Brincadeira, nada a ver. Bom, gente, fiquem com Deus, ótimo final de semana. Hoje eu tomei a capininha aqui, mas eu consegui fazer a leitura, graças a Deus. Até segunda.